Boa noite, sejam bem-vindos à aula de corrosão. Hoje nós vamos falar sobre eletrólise. Tá? Só deixando aí mais claro para vocês que a prova foi transferida para a outra semana, né? Depois eu vou marcar direitinho e mando pelo WhatsApp a data da prova, que será no colégio. Ô, professor, já está liberado, então, semana que vem a escola? Como é que vai funcionar? Eu não sei ainda, eu vou falar, é isso que eu estou colocando para vocês, tá? Eu não sei ainda. Então eu vou avisar vocês, tá? Então, como não se tem ainda definição nenhuma, então tem que aguardar, tá? Então, eu vou deixar para a prova, hoje seria o dia da prova, né? Só que assim, ó, vai acumular matéria, e aí, né, vocês têm que manter o estudo, porque eu já tinha feito algumas aulas de revisão do conteúdo anterior, então, não dá para ficar fazendo revisão. Para ser online a prova, professor? Para não Perdão? acumular matéria? Oi? A Como prova não assim? pode ser online, porque daí vai ficar acumulando matéria. Pois é, mas aí eu tenho alunos que estão com atestado, depois eu vou ter que fazer a prova para esse pessoal também, né? Sim, mas daí até fica mais fácil, porque se eles estão com atestado, eles têm acesso à internet, né, professor? Aí eles conseguem fazer. Eu sei disso, mas o atestado, muitas vezes a pessoa está indisposta, né? E então, se não for possível, a gente dá um outro jeito, tá? Mas por enquanto, como estava marcado prova presencial, tá? E não foi possível em cima do laço, não tem como marcar a prova que não seja presencial de uma hora para outra, né? Para fazer isso, eu já fiz a prova presencial, está feita a prova, eu teria que jogar todas as questões lá no outro aplicativo, que isso demanda tempo, isso não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer, tá? Então, é muito trabalho né, e pouco tempo para resolver isso, então foi adiado por conta disso, tá? Então, vocês aguardem que eu vou avisar vocês, tá? Então, a eletrólise, o que que é, né? Na realidade, é uma reação de redução, né, provocada pela aplicação de uma tensão externa, uma diferença de potencial externa. Então, na pilha, por exemplo, tem um processo espontâneo, na eletrólise é um processo não espontâneo aqui, tá? Aqui eu tenho um processo não espontâneo. Certo? Então, nesse caso aqui, como vocês viram nas pilhas, né? Nas pilhas, vocês viram que o ΔG era negativo e o ΔE era positivo, né? Tá? Aqui nós temos o contrário, né? Então, aqui nós temos a energia livre de Gibbs, ΔG, é maior que zero, e a variação do potencial da célula é menor que zero, caracterizando assim um processo espontâneo. Não espontâneo, desculpe. Dizer não espontâneo. Tá? Então, isso aqui caracteriza esse processo que não é natural, ele precisa ser provocado. Tá? Então, esse processo forçado é feito através de uma bateria externa. Então, quem é que provoca, né, a corrente elétrica passar no sentido contrário? Eu tenho uma bateria externa. A bateria externa faz o trabalho da imposição da tensão elétrica para que a bateria, então, imponha
uma tensão externa, e essa tensão externa provoca a reação ao contrário, tá? Então, isso aqui eu tenho uma DDP externa que força a reação química ao contrário. Inversa a pilha, né? Então, aqui o exemplo, nós temos a bateria de celular, por exemplo, né? Se tu pensares na bateria do celular, eu tenho uma bateria do celular, né? Ela funciona tanto como pilha, né? Quando está sendo utilizada no aparelho normalmente, e funciona também como eletrólise, né? Quando eu estou carregando, fazendo o processo de carga. Tá? Então, o processo de carga da bateria é um processo de eletrólise, tá? Processo de carga da bateria. E o processo de descarga, no caso, é a utilização da bateria como pilha. Então, é quando a gente usa o celular normalmente, sem estar sendo carregado. As aplicações práticas da eletrólise são várias, né? Mas a gente tem como fazer produções de metais que naturalmente não se vê na forma metálica, tá? Então, produções de metais, por exemplo, como o sódio, o potássio, são alcalinos, né? O magnésio, o cálcio, o alumínio, tá? E esses metais aqui, eles aparecem na natureza sempre na forma iônica, tá? São metais que aparecem na natureza na forma iônica. Então, com a eletrólise, a gente consegue reduzir esses metais que têm a tendência de doar elétrons. Nós vamos ver qual o tipo de eletrólise que a gente faz com esses metais. São eletrólises que não têm água, tá? São eletrólises chamadas ígneas. Nós já vamos ver. Tá? E também eu posso produzir não metais, como gás cloro, flúor, etc., né? Também posso fazer deposição de metais mais nobres sobre peças de metais menos nobres, por exemplo, eu posso cromar, eu posso niquelar um metal, eu posso pratear, eu posso fazer aplicação de camada de ouro, né? Eu posso também aplicar sobre materiais que não são metálicos também, né? Então, a eletrólise é bem importante. Os nomes dos eletrodos que vocês viram em pilhas foram obtidos na eletrólise. Então, como se faz uma eletrólise, né? Então, eu sempre tenho um gerador, uma bateria externa. Então, eu observo aqui que o fio, ó, tá? O fio externo, onde está ligando os eletrodos, ele passa por uma bateria ou gerador, que é o elemento que vai fornecer a tensão para a reação ocorrer ao contrário. Tá? Então, a bateria, ela é representada com esse símbolo aí, né? Um terminal mais curto e um terminal mais longo. O terminal mais curto é o terminal negativo da minha bateria. O terminal mais longo é o terminal positivo da minha bateria ou do meu gerador. Tá? Então, o lado que está ligado no terminal negativo, né, é negativo. Então, o eletrodo
que está ligado no negativo da bateria é o negativo, tá? E o que está ligado no lado positivo é o positivo. Só que aqui, positivo e negativo inverte, né? Então, na eletrólise, né, o negativo é o meu cátodo. Veja bem que na pilha era o contrário, né? O negativo era o ânodo, né? Aqui na eletrólise, o negativo, o eletrodo negativo é o cátodo, tá? E o eletrodo positivo é o ânodo, certo? O que vai acontecer aí dentro desse mecanismo aí? Tá? No cátodo, sempre vai ocorrer a redução, assim como nas pilhas. O que mudou aqui foi o sinal do eletrodo, tá? Então, cátodo, redução, assim como nas pilhas. E o ânodo, nós temos o eletrodo onde ocorre a oxidação. Certo? Então, coisas que vocês têm que lembrar. Nesse caso, né, cátodo e redução é igual ao da pilha, né, ânodo e oxidação. Só vai mudar o sinal aqui, né? Os sinais são invertidos, tá? Bom, se não tiver eletrólito aqui, tá? Na solução onde estão mergulhados os eletrodos, não haverá passagem de corrente elétrica. Então, é necessário que haja um eletrólito aqui. O eletrólito, tá? Você precisa ter ou um ácido ali, né? O ácido se ioniza, tá? E provoca separação em íons. Ou uma base que se dissocia, ou um sal solúvel, né? Sal, ou até pode ser um óxido, né? Que seja solúvel. Tá? Então, eu preciso que esses elementos formem íons aqui dentro da solução. Se eles formam íons dentro da solução, então é uma solução chamada eletrolítica. Então, eu tenho aqui, nesse tipo de solução, né, que vai aqui, pode ser um ácido, pode ser uma base, etc., né, eu tenho a passagem de corrente elétrica. Então, eu tenho a corrente elétrica circulante também na solução, além de circular no fio externo entre o contato elétrico do eletrodo positivo com o eletrodo negativo. Tá? Então, aqui, o que eu faço? Como a relação é forçada, então você tem que pensar assim, olha, então, para onde vão os elétrons? Os elétrons, naturalmente, né, eles vão do negativo para o positivo. Lembra das pilhas, né? Então, nas pilhas, os elétrons saem do terminal negativo, né? Então, nas pilhas, o sinal, o sentido dos elétrons seria o contrário, né? Nas pilhas. Tá? O elétron faria o caminho do menos, do terminal negativo, para o terminal positivo. Mas agora aqui nós temos uma situação contrária. Eu estou impondo uma tensão externa aqui pelo gerador, né? Eu estou impondo essa tensão, e aí, o que vai acontecer? Os elétrons vão migrar no sentido contrário do que eles iriam naturalmente. Tá? Então, os elétrons vão rumar para o terminal negativo, que é o cátodo. Então, para onde rumam os elétrons, ocorre a redução. Então, no cátodo ocorre a redução, tá? E o que vai acontecer com os íons dentro da solução? Os íons dentro da solução, vocês têm que imaginar que aqui, como eu tenho um eletrólito, eu tenho íons positivos e íons negativos, tá? Então, eu tenho íons positivos aí circulantes, né? E tenho íons negativos.
Os íons positivos vão para o terminal negativo. Tá? Os cátions vão para o cátodo, ocorre a redução. E os ânions, né? Terminal negativo, eles vão para o terminal positivo, né? Os ânions vão para o ânodo e eu tenho a oxidação. Então, na solução, né? Os ânions vão para o ânodo, então aqui, ó, na solução, os ânions vão para o ânodo e ocorre a oxidação. Tá? Foi por isso que foi dado o nome do eletrodo de ânodo, porque era o caminho onde os ânions iam. Então, esse nome ânodo e cátodo foi dado a partir de experimentos de eletrólise, tá? E, finalmente, o que acontece? Os íons positivos, os cátions, eles vão para o cátodo, né? Os cátions vão para o cátodo e ocorre a redução. Cátions vão para o cátodo, redução. Ânions vão para o ânodo, oxidação. Cátodo, terminal negativo. Então, como os cátions têm carga positiva, eles têm uma movimentação dentro da solução livre, não tem posição nenhuma contra o movimento deles, então o movimento dos íons na solução é natural. Então, os cátions positivos vão para o eletrodo negativo, que é o cátodo, e ocorre a redução. Tá? E os ânions vão para o eletrodo positivo, o ânodo, e ocorre a oxidação. Então, essas coisas aqui vocês têm que ter bem presente, assim, no resumo para estudo, para não se confundir, né? Na pilha, tu tinha o quê, né? Tu tinha que os elétrons no circuito externo vão do terminal negativo para o positivo. Aqui é o contrário, eu tenho uma imposição da bateria, tá? Ok? Essa corrente da bateria tem que ser o suficiente, né, para provocar a eletrólise, tá? Então, quando a gente calcula o ΔE, que é a variação do potencial, vocês vão ver que dá negativo, né, menor que zero, tá? E o valor da bateria, quer dizer, a força eletromotriz da bateria, tem que ser suficiente para esse valor de ΔE, tá? Tem que ser... Por exemplo, se eu preciso de 4 volts para que a reação ocorra, se a minha bateria é de 2 volts, a reação não vai ocorrer na eletrólise. Aí eu preciso dar no mínimo os 4 volts para ocorrer. Tá? O ideal é dar até mais volts do que precisa. Então, se eu preciso de 4 volts para a reação ocorrer, eu vou dar um pouco mais de 4 volts, que a reação ocorre ao contrário da pilha. Tá? Eu tenho 2 tipos, né, de eletrólise. Eu tenho uma eletrólise que ocorre por fusão, né, chamada eletrólise ígnea, e a eletrólise em dissolução, né, que é chamada geralmente a gente usa água, né, eletrólise aquosa, ou em solução, tá? Então, geralmente é água que se usa, né, eletrólise em solução ou eletrólise aquosa. É bem mais comum trabalhar com solução aquosa, tá? Então, nós temos 2 tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, a gente só faz ela para obter
metais que não são possíveis obter com água. Então, eu quero obter metais alcalinos, do grupo 1 da tabela periódica, né? Alcalinos terrosos, e alumínio, tá? Então, esses metais aqui, eu só consigo obter com a eletrólise ígnea. Então, metais alcalinos terrosos e alumínio. Tá? Se tu botar água ali, quem descarrega primeiro é o hidrogênio da água. Então, não tenho como descarregar o metal alcalino, né? do meu eletrólito, né? Nem o alcalino terroso, nem o alumínio. Então, eu só obtenho esses 3 tipos de metais aqui se eu colocar, por exemplo, pegar sal de cozinha, né? Em vez de colocar água, eu derreto ele com uma temperatura altíssima. Então, é por fusão, né? Depois que esse material está fundido, está líquido, eu faço a passagem da corrente elétrica para obter, então, esses metais aqui. Então, isso aqui é bem importante para vocês não esquecerem, tá? E eu tenho também a eletrólise aquosa, que nós vamos ver também como que funciona essa eletrólise. Na eletrólise aquosa aqui, vocês vão ver que eu preciso avaliar a ordem de descarga. Eletrólise ígnea, vamos para eletrólise ígnea, tá? Então, aquela que eu falei para vocês em que, né? Eu não posso ter metais alcalinos terrosos, alcalinos e alumínio a partir quando está misturado com água. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derreter o sal, tá? Então, eu pego esse eletrólito, que é o sal de cozinha, por exemplo, né? E vou derreter. Então, ele vai, esses íons vão aparecer depois que eu desmanchar a rede cristalina iônica do sal, no caso aqui o sal de cozinha, esses íons vão estar líquidos, tá? Então, aí eu coloco ali os eletrodos e coloco, né, a bateria, tá? E eu faço, então, né, essa tensão da bateria ser suficiente para fazer a reação que eu preciso, tá? É a reação de redução do sódio, tá? Então, aqui, ó. Então, vocês vejam que aqui eu tenho o polo negativo, que é o cátodo, tá aqui, ó, polo negativo, o cátodo. Eu tenho o polo positivo, o ânodo, tá? Então, aqui na solução, vocês vão ver que os íons positivos, aliás, na solução não, no material fundido, né? Eu só tenho um íon positivo, que é o sódio. E esse sódio, né, ele vai migrar, esse íon sódio vai migrar para o eletrodo negativo. E ele vai receber elétrons, porque os elétrons estão migrando para dentro desse eletrodo aqui. Então, ele vai receber elétron e vai formar, né, uma camada de sódio sobre esse eletrodo aqui. Então, eu vou ter uma redução de sódio aqui. Então, eu vou ter essa parte aqui, seria o sódio reduzido, sódio zero, ou sódio metálico, ou sódio sólido, né? Tá? Então, eu vou formando essa camada aqui, né? Mas quem é que doa elétrons? Os elétrons estão saindo de algum lugar. Vocês vejam que os íons cloro, eles estão indo para o terminal positivo. E os íons cloro, eles são muito eletronegativos, então eles têm a tendência de receber elétrons. Mas aqui existe uma situação forçada, em que esses íons sólidos são obrigados a liberar elétrons. Então, eles vão perder elétrons e esses elétrons vão passar para o outro eletrodo, fazendo a redução do sódio. Então, eu tenho aqui a oxidação do cloro.
Então, cada íon cloro, né, ele vai formar cloro zero mais elétrons, ou seja, né, o polo positivo, se eu pegar dois íons cloretos, né, eu vou formar o gás cloro, né, e mais 2 elétrons, que circulam para cada mol de cloro que vai borbulhando aqui na solução. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as borbulhas de gás cloro saindo aqui próximo a esse terminal positivo. Tá? Então, isso aqui é o gás cloro. Então, eu estou formando gás cloro de um lado e estou reduzindo o sódio de outro lado. A gente enxerga isso, como eu falei na tela passada, né? O cátion, tá? O cátion sempre vai para o cátodo, na solução, né? Na solução, o cátion sempre vai para o cátodo. E o cátodo é o terminal negativo, enquanto o cátion, vocês sabem que é um íon positivo. Tá? E o ânion, né, que é um íon negativo, ele vai sempre para o ânodo, que é o terminal positivo, dentro da solução. Beleza? Então, aqui no cátodo eu tenho a redução, como eu falei na tela passada. Sempre eu tenho a redução no cátodo, e no ânodo eu tenho a oxidação, sempre. Tá bem? Então, aqui nós temos as reações que ocorrem, não é? Então, para cada íon sódio, né? Para cada íon sódio que reduz, como diz aqui a reação mostrada aqui aqui já colocada, né? Eu tenho aqui no cátodo, eu tenho a semi-reação de redução, tá? Então, eu tenho o sódio recebendo elétron, formando sódio zero metálico. Enquanto que a semi-reação de oxidação acontece no ânodo, eu tenho os ânions se oxidando. Então, eu tenho a perda de elétron do cloreto, formando meio mol de Cl2 e liberando o elétron. Fazendo a reação, né, global aqui, né? Então, eu tenho a reação global, né? Para cada íon sódio, eu tenho meio mol reduzido, eu tenho meio mol de gás cloro formado, né? Ou ainda, né, para cada 1 mol de gás cloro formado, eu tenho 2 mols de sódio formado, né? E eu estou usando, então, 2 mols de NaCl para fazer isso. Só multiplicar por 2 a equação de cima, tá? Então, é muito importante tomar cuidado com os nomes e os sinais do eletrodo, porque eles estão invertidos das pilhas. Então, observe aqui o resumo, né? Nas pilhas, como eu falei antes, né? O polo positivo é o cátodo, onde ocorrem as reduções, tá? E o polo negativo é o ânodo, que ocorrem as oxidações. Na eletrólise, gente, o que vocês têm? A única coisa que tem é que troca o sinal do eletrodo, tá? Aqui agora, o polo negativo é onde ocorre a redução, ele é o cátodo. Então, no cátodo ocorre a redução ainda, tá? Certo? Só que é o polo negativo agora. E no ânodo ocorre a oxidação, tá? Como sempre, ânodo, oxidação, tanto em pilha quanto em eletrólise. Só que muda o sinal, né, do polo, do eletrodo, tá? Muda o sinal aqui. Então, isso vocês têm que cuidar, tá? Lembra sempre que, como é um processo forçado, os elétrons vão ser jogados para o terminal negativo. O elétron não gosta de ir para o lado negativo porque tem carga negativa, entendeu? É isso que ocorre. Então, ocorre um mecanismo forçado, tá?
Então, como eu já falei, né, no cátodo ocorre sempre a redução e no ânodo sempre a oxidação. Muito bem. O cálculo, tá, da força eletromotriz da eletrólise é igualzinha ao cálculo das pilhas, tá? Então, o ΔE padrão, tá? Para a eletrólise, tu calcula da mesma forma, tá? Tu vai fazer assim, ó, é o potencial padrão de redução, tá? De redução do cátodo menos potencial padrão de redução do ânodo, tá? E esse valor aqui tem que dar negativo. Esse ΔE aqui tem que dar menor que zero, por exemplo, menos 5 volts, tá? Ok? Então, é isso que você tem que cuidar, tá? Então, sempre é negativo, tá bem? Certo? Aqui está o contrário, né? Aqui ele botou o contrário. Potencial do cloro e do sódio, né? Tá? Então, tem que fazer o contrário aqui, tem que dar negativo isso aqui. Então, aqui está errado, né? Isso aqui está invertido, tá? Esse aqui é o cálculo da pilha, né? Então, tem que fazer invertido aqui, ó. Tá? Então, esse valor aqui fica invertido, né? Tá? E o potencial fica diferente. Então, vai ficar menos 2,71 menos 1,36, que dá menos 4,04. Tá bem? Então, o cálculo da eletrólise é similar, a fórmula é a mesma da pilha, a fórmula é exatamente a mesma. Só que o resultado vai dar negativo, porque muda, né? Terminal positivo e negativo, então, tá? Então, vocês lembrem que é sempre o mesmo cálculo. Se vocês fizerem também, tá, o potencial no sentido que ocorre a reação, tá? Por exemplo, aqui, ó, o potencial do sódio é menos de redução dele, né? O potencial de redução dele é menos 271 volts, como está ali embaixo, tá? E o potencial de oxidação do cloro, né, no caso, seria menos 1,36. Então, somando aqui, isso dá menos 4,07 volts. Então, o potencial da eletrólise é sempre negativo. Não esqueçam disso. Sempre negativo. Como é que eu sei que é uma eletrólise? Tu vai ver duas cubas com uma bateria em cima, tá? Olha aqui como é que tu vai ver, ó. Vai ver que tem uma bateria em cima aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma bateria, ó. Entendeu? Tu já aí vai desconfiar que é uma eletrólise, né? Uma pilha, o fio aqui não tem bateria, é o fio que une somente um eletrodo com o outro, tá? Então, cuida disso aí. Então, ok, pessoal? Então, eu vou deixar para fazer exercício na aula que vem, né, para a gente falar dessa parte teórica. Vocês podem fazer um resuminho disso, fica bem fácil de estudar depois com o resumo, né? Tá bem? Vamos ver agora o outro tipo de eletrólise. Então, eletrólise em solução aquosa, né? Então, com eletrodos inertes. Então, assim, ó, o eletrodo, quando é inerte, ele não reage, tá? Então, vamos supor que nós temos água, então, como a corrente elétrica vai passar na solução, eu preciso fazer a reação de ionização da água, tá? Porque são os íons que carregam a corrente. Então, a solução tem que estar ionizada, né?
Então, por exemplo, a ionização da água é a partir dessa reação aqui, né? Nós temos, então, H2O, dando H+, e OH-. Essa reação de ionização, ela é bem fraca, né? Muito fraca, assim. Praticamente quase inexiste, tá? De tão fraca. Para vocês terem uma ideia, de 555 milhões de moléculas de água, apenas uma ioniza, tá? Uma em 555 vezes 10 nas 6 moléculas ioniza. Tá? É uma quantidade bem pequena. Então, quando a gente coloca agora o sal de cozinha junto com a água, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter cátions e ânions. Então, observa aqui, ó, que eu vou, sempre que eu faço uma eletrólise aquosa, eu vou pegar e verificar a ionização de cada um dos componentes da minha solução. Tá? Então, da água e do eletrólito, que é o NaCl. Num lado, eu coloco os cátions resultantes da minha ionização. E do outro lado, eu coloco os ânions resultantes dessas ionizações. Tá bem? Então, os ânions têm carga negativa e os cátions têm carga positiva. O que vai ocorrer aqui, né? Nós temos aqui uma fila, né, de preferência, né, de descarga, tá? Então, eu vou ter uma concorrência entre cátions e ânions. Nesse caso, tá? Eu vou ter uma concorrência. Então, os cátions vão concorrer entre si e os ânions entre si. Então, eu vou colocar concorrência entre íons, tá? Então, o que vai acontecer nessa concorrência? Nessa concorrência entre íons, né, vai descarregar aquele, tá, que tem preferência de descarga. Então, eu vou comparar com uma tabela, eu vou fazer uma comparação numa tabela, em que dá a ordem de descarga, tá? Então, eu tenho que ver quem é que vai descarregar primeiro, entre o sódio e o H+, tá? Então, eu tenho a ordem de descarga. A gente chama de descarga quando, assim, ó, oxida ou reduz, tá? Então, a gente chama de descarga de um jeito geral, assim, né? Ordem de descarga, eu tenho que saber essa tabela da ordem de descarga entre cátions e ânions, tá? Então, aqui nesse caso, um deles só vai ter preferência de descarga. Nesse caso aqui, tá? Entre o H+ e o Na+, quem tem preferência de descarga é o H+. Então, o H+ vai reduzir, vai formar o gás hidrogênio. Tá bem? Então, o H+ vai reduzir, vai formar o hidrogênio. Ah, professor, por que o sódio não descarrega? Porque o sódio, né, a preferência do sódio é ficar na forma de íon, tá? Porque ele é um alcalino, né? Ele tem a solubilidade dele é muito alta, né? Então, a tendência dele em água é ficar dissolvido, então ele não vai descarregar nunca. Só quando acabar o H+ da água, que praticamente eu teria que acabar com toda a água, né? Aí ficaria somente o Na, né? NaCl sólido, aí eu teria que tirar toda a água, né? Da mesma forma, né, eu tenho que ver a ordem de descarga dos ânions. Então, neste caso aqui, o Cl-, né, ele vai ter a preferência de descarregar, tá?
Então, ele tem a preferência de descarregar, ele descarrega como gás cloro. Tá? Ele descarrega como gás cloro. Então, esse é um mecanismo muito importante, isso aqui é muito importante, por quê? Porque é um método, né? É um método de produção de soda cáustica, né? Por quê, professor? Porque, vejam o que sobra na solução. Na solução vai sobrando Na+, e OH-. Olha aqui, ó. À medida que eu vou tirando H+ e Cl-, né, eu vou formando soda cáustica. Então, é uma importante, né, método, é um importante método industrial para a produção de soda cáustica. Se não tivesse pandemia, a gente visitaria a Celulose Rio-Grandense, e lá vocês poderiam visitar a unidade de eletrólise lá, né, que é a unidade de cloro, cloro-soda, né? Então, a produção de soda cáustica, né? E veja que eu produzo também gás cloro, né, e gás hidrogênio, que eu posso também produzir como subitem o ácido clorídrico, né? Se eu juntar os dois gases, eu posso formar, então, o ácido clorídrico também. Tá? Porque eu recolho separado o gás hidrogênio, recolho separado o gás cloro. Aí eu posso juntar eles num reator e formar o ácido clorídrico. Tá? Assim como eu posso também formar soda cáustica e outros produtos que tenham cloro, né? Então, geralmente, as plantas de celulose, né, de papel e celulose, elas têm uma unidade chamada cloro-soda, que faz a eletrólise de sal de cozinha em meio aquoso, tá? Então, essa reação é bem importante. Bem importante. Então, é aquilo que está no esquema aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui embaixo, então, no polo positivo, né, eu tenho a migração dos íons H+, né? Tá? Então, eu vou formar gás hidrogênio no polo negativo, que é o cátodo, né? Redução. E no polo positivo, né? Vou formar o gás cloro, tá? Numa oxidação, tá, gente? Tem que cuidar. E aqui na solução vai sobrando a soda cáustica. À medida que vai passando o tempo, essa solução vai sendo concentrada em soda cáustica. Depois passa por um sistema de evaporadores que vai retirar mais água e eu tenho, então, a soda cáustica em termos de líquida, né? Líquida. Se eu quiser fazer ela sólida em pastilhas, eu tenho que evaporar bem ela e depois cristalizar. Então, aqui, pessoal, tá essa reação bem importante, né? Isso aqui cai sempre em questões, né? Então, é bem importante. Então, eu tenho o quê? As dissoluções iniciais, onde eu tenho os cátions e os ânions, né? Os cátions aqui. Os ânions, sempre faço assim, tá? Você separa em cátions e ânions, né? E depois, no polo negativo, eu tenho a redução, tá? Então, eu pego e vou olhar qual é desses dois íons que vai reduzir. Então, para saber, eu tenho que ir na ordem de descarga. Eu tenho que pesquisar, tá, quem é que descarrega. A mesma coisa no ânodo. Tá? Eu tenho que pesquisar qual é a ordem de descarga. Eu já vou falar como que se faz isso, tá? É bem fácil. Aqui a reação global, então eu tenho só as reações semi-reativas